Deixa eu começar fazendo aqui a primeira pergunta, né? Queria saber como é que vocês definem a segurança do trabalho e como áreas, né, como suas áreas lidam com esse conceito de maneiras diferentes. Porque a Tatiana, ela é psicóloga, né? E o Alvin Clay, ele é da área de segurança do trabalho. Sim, sim, técnico de segurança. Cara, a segurança do trabalho para mim é uma doação. É uma doação que a gente faz, nós profissionais, nós fazemos, uma doação da nossa experiência, uma doação do nosso tempo, uma doação em prol do outro, né? Uhum. A gente procura, principalmente quem trabalha dessa forma proativa, quem trabalha dessa forma mesmo, pensando na segurança como uma cultura, se doando para que o outro entenda a necessidade, para que o outro entenda que é necessário trabalhar de forma segura para benefício dele mesmo, né? Então é isso, a segurança do trabalho para mim é uma doação e uma forma de empatia, porque você entender o outro para fazê-lo entender alguma coisa, para mim é um exemplo claro de empatia e muito importante. E eu acho que, na verdade, não se diferencia muito as duas áreas. Eu acho que elas se complementam, Sim. né? Uhum. Porque a preocupação que a gente tem que ter é com o ser humano, é com o que ele está sentindo. E aí, quando a gente vai avaliar o aspecto, né, o perfil comportamental, o perfil da personalidade daquela pessoa, e isso vai ser muito alinhado à segurança do trabalho, né? Então, acho que elas se complementam, na verdade, não se distanciam, não. Porque a gente também doa, né, o nosso conhecimento, a gente quer o bem daquela pessoa, a gente olha para o ser humano para além do que ele representa no trabalho, né? Então, eu acredito que há essa parceria mesmo, né? Onde um vai entrando, o outro vai ali também, junto, se conectando para poder fazer a produtividade acontecer, mas de forma segura e também trazer bem-estar. Uhum. Mas como é assim, eu trabalho já como instrutor, consultor, gestor de frotas, na área de frota há 16 anos. Uhum. Um pouco mais, quase 17. E eu vi, né, a introdução das novas tecnologias como uma ferramenta que ajudou o gestor de frotas, mas que era algo que os gestores ansiavam. Porque havia uma luta constante que a gente tinha com os colaboradores, no sentido de... Isso deve ocorrer em outras áreas também, mas eu vivenciei na área de frotas. Da gente falar pro motorista assim, não pode exceder a velocidade. E ele ia lá e cedia. Você não pode falar o celular enquanto dirige. E ele ia lá e mesmo a gente tratando desse assunto para a segurança dele, nessa doação que vocês falaram, que é tão importante, a gente via constantemente isso acontecendo, porque eles parece que descuidam de si mesmo durante o tempo. Como é que vence essa barreira? Aí eu vou até tirar a tecnologia, porque a tecnologia ajuda a monitorar, não queria abordar esse assunto agora, mas tratando da pessoa em si. Como é que a gente faz, tanto na área de segurança, como na área de psicologia, recursos humanos, como é que a gente consegue se doar a ponto do colaborador entender que realmente precisa fazer alguma coisa para que ele não coloque a sua própria vida e a de outros em risco? Cara, assim, foi muito bom você ter levantado isso, porque uma das coisas que são importantes na área de segurança, e a gente vai falar um pouquinho disso que eu procuro trabalhar, é a conscientização. Você conscientizar aquele profissional que aquilo é importante para ele. Só que muitas vezes, principalmente na área do transporte, na área da logística, o motorista em si, se você chegar para ele e falar assim, quem é a pessoa mais importante para você, para sua vida? A pessoa mais importante para você deve ser você mesmo. Eles não vão responder eu mesmo, eles vão responder meus filhos, eles vão responder minha esposa, eles vão responder as pessoas que ele ama. São as pessoas mais importantes. Então, se você conscientizá-lo que ele fazer aquilo é importante não só para ele, mas também para quem está esperando ele em casa, para quem ama ele, para quem todo dia fica naquela expectativa dele voltar para casa, você vai conseguir mais efetividade no trabalho com esse profissional. Então, não é você impor que ele deve,
por exemplo, dirigir com o limite de 80 km por hora. É conscientizá-lo que a 81 ele tem uma redução aí na frenagem do equipamento, que é um equipamento de grande porte, pesado. Né? Ele vai precisar de mais espaço para parar o veículo totalmente. Isso pode levá-lo a ter um acidente grave, em que, infelizmente, ao invés dele voltar para casa, volte apenas uma notícia. E isso impacta. Isso impacta muito. E a gente tem que trabalhar dessa forma, porque o acidente no transporte, ele impacta demais. Muito. Impacta demais, né? Não só na parte material, mas a gente vê quando um caminhão desse acidenta na estrada, por exemplo, acerta um carro com a família dentro. E aí as perdas são... Né? Não tem valor, que possa pagar isso. São imensuráveis. Então, quando a gente trabalha dessa forma, não só com aquele profissional, mas com a família daquele profissional, com quem está esperando ele, conscientizar ele que ele tem que voltar para casa, que é nosso trabalho e é nosso desejo que ele volte para casa todos os dias em segurança, ou, né, todos os meses, porque tem muitos deles que passam 30 dias fora ou mais. Né? A nossa realidade hoje no transporte são de equipamentos de 30 metros, equipamentos enormes, que você carrega, o cara vai para o outro lado do Brasil. Então, assim, eles passam muitos dias fora. Mas sempre tem alguém esperando. Sempre tem alguém que o ama. E que esse profissional valoriza muito mais essa pessoa que está esperando do que ele mesmo. Então, essa coisa, né? Que entra a psicologia, né? Porque aí você percebe que não vai ali na regra, não vai na norma de tem que fazer assim, tem que ser assado. Você vai na dor daquela pessoa. Né? Você mostra para ela qual é a consequência daquela situação. E muitas vezes a gente é norteado por pensamentos e emoções que a gente não se dá conta. Né? A gente não tem ali o entendimento de por que eu estou agindo dessa forma. Então, quando a gente trabalha essa conscientização, quando a gente procura trazer para aquela pessoa o que está por trás daquele comportamento, a gente também auxilia, né, a compreensão das normas, a importância. A gente mostra para aquela pessoa que tudo tem um sentido. Não é à toa que tem aquele limite de velocidade. Tem um sentido por trás disso. E quando a gente conecta esse sentido ao propósito da vida dela, acho que facilita muito. Entendi. Sabe, o aprimoramento, ou às vezes até a implantação dessa cultura mesmo de segurança. Apesar da consequência legal ser importante, Sim. A gente tem, no caso, vocês me falaram que a consequência emocional, Sim, por trás de um desrespeito a uma norma, seria mais relevante para poder trazer eles para essa parte da segurança. E são consequências legais que também são severas. Se a gente for ver a questão do Código de Trânsito, nós temos homicídio previsto lá. O homicídio culposo e agora com dolo eventual, a depender da situação e como ocorreu. Nós temos não só as consequências de crime, mas as consequências civis, como o lucro cessante que um operador vai estar pagando pelo dano causado. Sim. Isso aqui, para muitos, e aí a gente está falando para instrutores para o Brasil todo, gestores de frota do Brasil todo, para muitos, essa legislação já seria suficiente para conscientizar. E vocês estão trazendo agora um outro lado que seria importante. A gente falou com a doutora Sidneia, psicóloga também, ela também tratou a respeito desse assunto e a gente está trazendo aqui um reforço para esse assunto no sentido de trazer para o operador a importância que ele dá para as pessoas que ele ama, para o entorno, para a família. Tatiana, eu fiquei um pouco curioso em relação ao que você falou, que assim, na área da psicologia você sempre vai procurar o sentido daquilo, né? O sentido daquela ação, o porquê daquela ação, né? Sim. Eu queria entender qual é o motivo mais comum dentre as pessoas, os operadores principalmente, vamos falar aqui de motoristas, para, digamos assim, descuidar da sua segurança na hora ali de operar, porque a gente sabe, né? Muitas das vezes, se a empresa toda ela não está alinhada, beleza, vai chegar uma pressão. Exato. A pressão de horário. Pressão de horário, por quê? Vamos lá. Tem a aula lá sobre segurança do trabalho, passou as instruções, passou as regras, e aí a pessoa, o motorista, ele está seguindo ali direitinho o que foi passado para ele, mas, querendo ou não, por não estar pisando tanto no acelerador, ele vai
Atrasar. Não é nem atrasar, né? Ele vai no tempo que deveria Isso. normalmente, né? O tempo natural. Uhum. E ele é pressionado em relação à produtividade, que é até o principal, a principal pergunta, né, que eu fiz aqui logo no início, né? Como ser um ambiente produtivo e saudável ao mesmo tempo. Então, eu queria entender, é um pouco mais disso? É uma questão muito mais individual mesmo do motorista? Quais são os principais motivos que vocês acabam tendo de contato, né? Sim. Empresa, individual, o que é? O motorista fica louco com esse negócio, porque a gente fala para ele andar de forma segura e ao mesmo tempo fala, é para ir rápido.